Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, Sr. Secretário de Estado. Vamos aqui pegar em matérias em que são da sua competência e já da sua ação, ou que deveriam ser já da sua ação. Vamos começar pela dupla subsidiação. Como já aqui disse bem, não havia base legal para esta tese do seu antecessor de aplicar um corte de 140 milhões na dívida tarifária. Eu recordo que, na altura, em 2016, a Secretaria de Estado pediu à ERSE que fizesse este corte com base no entendimento que se considerava que havia aqui uma dupla subsidiação entre aquilo que eram as tarifas FIDIN e os apoios comunitários. Faz depender esse corte de um despacho seguinte, um despacho ministerial que nunca chegou a acontecer, e de um parecer da IGF, que o Sr. Secretário de Estado há pouco já disse aqui que não conhecia. Mas eu recordo que já apareceu esse estudo num programa 6 às 9, na RTP, e que há os comentários aos parceiros do Conselho Tarifário da ERSE, que supostamente é homologado pelo Sr. Secretário de Estado ou pelo Sr. Ministro do Ambiente. Portanto, partimos do pressuposto que este relatório já foi lido pelo Governo, que o Sr. Secretário de Estado tem conhecimento dele, e a primeira pergunta que eu lhe fazia é se foi o Sr. Secretário de Estado que o enviou, que já o fez chegar à ERSE ou não. O relatório da IGF. Sr. Deputado, primeiro agradeço a sua generosidade de colocar na minha boca frases que eu não disse. Em momento algum da minha intervenção, eu disse que não havia base legal para decisões tomadas pelo meu antecessor. Não disse, não sugeri, não, nem dessa, nem de nenhuma. Não disse, nem sugeri. E também não disse que não conhecia o relatório. O que eu disse foi uma versão preliminar do relatório foi enviado à DGEG para contraditório institucional. A DGEG exerceu. A DGEG chegou-lhe a versão preliminar do relatório, a DGEG informou-me do conteúdo dessa versão preliminar do relatório, a DGEG exerceu o contraditório que lhe era pedido, enviou o seu contraditório à IGF e o que eu não conheço é o relatório final que resulta após o contraditório da DGEG. Esse relatório, não sei se já foi ou se será concluído pela IGF, é depois enviado às finanças, que o envia para a energia. Neste momento, a única coisa que eu lhe posso dizer é que a entidade que é tutelada pelo Secretário de Estado da Energia, a DGEG, fez o seu trabalho, enviou, a IGF não é tutelada pela Secretaria de Estado da Energia e, portanto, a única coisa que eu sei é que a IGF completou ou estará a completar e ser-me-á enviado assim que estiver finalizado. Mas, neste momento, ainda não me foi enviada a versão final do relatório da IGF. Não vou perder tempo a tentar recuperar aquilo que disse no início, mas na intervenção que fez inicial, nas primeiras respostas, deu claramente a entender que não havia uma clara violação do direito quando havia taxas FIDIN e subsidiação e, portanto, deu a entender claramente que não havia aqui um problema legal. Não disse que desmentiu o seu anterior antecessor, mas foram estas, mais ou menos, grosso modo, as suas palavras ou aquilo que eu entendi. Mas a pergunta que eu lhe volto a colocar é, então, quem fez chegar à ERSE o relatório da IGF, mesmo preliminar? À ERSE? Quem é que fez chegar à ERF, quem é que fez chegar à ERSE o relatório preliminar para poder fazer os comentários? Como é que lá chegou? Estava a dizer que o relatório foi enviado à DGEG. Eu não sei se o relatório foi enviado à ERSE. Não. Eu estou a... Sr. Secretário de Estado, este relatório que eu tenho aqui são os comentários aos parceiros do Conselho Tarifário, ou seja, ao Conselho Tarifário, é um relatório da ERSE, que diz que no dia 9 de outubro de 2018 a ERSE recebeu uma comunicação da Secretaria da Energia com o ponto de situação da aplicação da portaria no número 69 de 2017, que indica o limite superior para os montantes recebidos. Mais à frente vai falar deste relatório. Portanto, estes são os comentários. Se foi a Secretaria de Estado que mandou, como é que não tem conhecimento? Se homologou, seja a versão preliminar ou outra, Sr. Secretário de Estado. Acho que, Sr. Deputado, está a confundir coisas. Isso que está aí não é sobre o relatório da IGF, é uma auditoria pedida pelo Ministro Manuel Caldeira Cabral. A IGF fez um relatório preliminar que enviou à DGEG para contraditório. O que está a referir é outro tema, não é a auditoria da IGF.
Quero-me parecer. Sr. Secretário de Estado, lamento discordar, mas aquilo que se percebe do texto deste documento da ERSE é que é precisamente a mesma coisa. Mas pode ser o entendimento que eu estou a fazer, que pode não ser correto, e, portanto, pode dar esse... Claro que está aqui, posso despachar, sem problema nenhum. Mas isto não tem nada a ver com o relatório da IGF. Ou seja, isto tem a ver com a aplicação da portaria que fala da dupla subsidiação. Ou seja, os temas são conexos, no sentido em que a auditoria da IGF e a portaria são sobre a mesma matéria, mas não são o mesmo tema. Ou seja, repito o que disse há pouco, esse documento que aí me apresenta não tem qualquer relação com o tema que eu estava a falar, que é a auditoria da IGF. Não tem mesmo nenhuma, apesar de ele ter sido do que está a referir. Isso é de que dia? Qual era o dia? Portanto, é antes de eu assumir funções. Portanto, eu não sei exatamente que comunicações é que poderão estar por trás disso, mas uma coisa sei, não tem nenhuma relação com a auditoria da IGF. Peço desculpa. Esta informação que nos chegou e que consta do acervo desta comissão faz esta referência. O tema é o mesmo. Pode ter sido a oportunidade para outro relatório, mas isto é a ERSE a reconhecer que tem esta informação e que lhe é enviada pelo seu gabinete ou pelo gabinete do seu antecessor. Isto é que importava esclarecer. Porque aquilo que é importante nós sabermos, e isso é o mais relevante, não é se foi o Sr. Secretário de Estado que enviou ou não, é saber se há esta avaliação da IGF, se há um conhecimento preliminar sobre o valor deste corte e tendo em conta que o seu antecessor e o seu governo, e como disse, tem uma política consistente desde o seu início, se há esta avaliação do corte, porque é que esse corte ainda não foi feito, se há este conhecimento? Voltou a misturar, agora acrescentou mais um tema. Já está a misturar 3 temas, Sr. Deputado. Isso é mais difícil. Então, vamos por Eu partes. conto com a sua capacidade para Vamos responder. por partes. A ERSE, há uma norma no Orçamento do Estado para 2017 que institui, que fala que as tarifas são apoio público. Depois há um conjunto de portarias que dizem que deve ser feito, que deve ser abatido ao curo um determinado valor e que depois devem, junto dos produtores que terão recebido o tal duplo apoio, deverá ser apresentado pela DGEG uma proposta de redução tarifária. Portanto, o que está a referir é sobre este processo. Quando se perguntam em que um ponto da situação, é um ponto da situação da operacionalização da portaria. A portaria ainda não foi operacionalizada. Porquê? Porque, em primeiro lugar, porque a DGEG tinha só a informação parcial sobre o total dos duplos apoios concedidos, daí a auditoria da IGF, ou seja, a IGF, como há várias entidades na posse dessa informação, a DGEG não tinha acesso a toda a informação, foi incumbida a IGF de fazer esse relatório para apurar algo que a DGEG não conseguia apurar. A DGEG tinha partido de um valor de 140 milhões de euros e o que foi pedido à IGF era que complementasse o cálculo desse valor com toda a informação. Isso é uma parte. Outra pergunta é a da operacionalização da portaria. Tendo a ERSE já cortado 140 milhões de euros ao CURE, em que estado é que está a identificação de duplo apoio por centro produtor e a proposta da DGEG por produtor para se cortar a tarifa desse produtor? É esse pedido que é feito aí. Sobre essa matéria, de facto, confirmo que essa parte da portaria ainda não foi operacionalizada e confirmo também, como eu já disse numa entrevista pública, que eu tenho dúvidas sobre a legalidade. Sobre a legalidade não da portaria, não se trata da legalidade da portaria nem da norma do Orçamento de Estado, mas sim perceber em que momento, a partir de que momento é que se podem considerar, ou seja, qual a data em que se pode considerar, tendo havido, que existiu duplo apoio a renováveis, em violação da lei, e, portanto, a partir de que data é que nós podemos considerar que podem ser abatidos valores à tarifa dos produtores que têm um duplo apoio de renováveis. É sobre essa matéria que eu tenho dúvidas sobre a legalidade e, como já disse publicamente, e repito aqui, irei, assim que me chegar o relatório da IGF final, que é uma peça essencial para a DGEG operacionalizar a portaria, nesse momento eu pedirei à Procuradoria-Geral da República que avalie
a legalidade, ou seja, que avalia a legalidade do corte de 140 milhões de euros. Dito de outra maneira, que perante a norma do Orçamento de Estado e as portarias subsequentes, perceber a partir de que data é que se pode cobrar este valor. Porque o que a IGF fez foi um levantamento de todos os centros eletroprodutor que em algum momento da história, digamos assim, receberam apoios via fundos estruturais e apoios via tarifa garantida. A IGF não se pronuncia sobre os méritos jurídicos, apenas faz o levantamento qual o universo. E depois, o que eu quero tentar perceber é, perante esse universo que a IGF irá apurar, onde é que se traça a linha divisória. Foi referido já que a IGF apurou um valor em torno dos 300 milhões de euros, portanto, francamente superior aos 140 milhões. O que temos que perceber é, desse valor, seja ele qual for, quando for apurado na versão final pela IGF, a partir de que data é que há, de facto, duplo apoio, no sentido de a diferença poder ser cortada na tarifa aos centros eletroprodutores. É essa dúvida legal que eu quero esclarecer junto da Procuradoria-Geral da República. Sr. Secretário de Estado, a sensação que fica, claramente, é que houve aqui um exagero ou até um avanço pouco preparado do seu antecessor nesta matéria e que agora andam a tentar recuar ou a tentar disfarçar esta decisão que não tinha, à partida, base legal. É que, na verdade, passaram quase 3 anos. E, ao fim de 3 anos, não há uma decisão. E parece que andámos aqui a pedir pareceres, relatórios, informações e conciliação de informação porque o Governo percebeu que se precipitou. E o seu antecessor precipitou-se. E eu assim pergunto-lhe diretamente, vai fechar este assunto e resolver este assunto assumindo a decisão de fazer este corte ou não? Onde é que estão? É que neste momento temos um valor de 140 milhões de euros em déficit, é quase uma imparidade, que é um termo que conhece bem, que é preciso assumir ou não. Mas ficamos com a sensação, e eu não lhe faço mais perguntas sobre isso, que houve aqui uma inventona que correu mal e que o Sr. Secretário de Estado é que vai ficar com o ónus de resolver quando não teve responsabilidade nenhuma, a verdade seja dita nela, mas que foi sim o seu antecessor. Porque passaram 3 anos, não há este corte, não se efetivou, quando a portaria dizia que ao fim de 30 dias tinha que estar resolvido. 30 dias para 3 anos é uma grande diferença. Sr. Deputado, também acho que equivocou-se aí numa data, é que quem pediu o relatório à IGF foi o Secretário de Estado Jorge Seguro Sanches, o Ministro Manuel Caldeira Cabral e, portanto, seria um pouco estranho, porque a sua tese era que eu o teria pedido porque percebi que tinha havido precipitação dos meus antecessores. O que eu lhe estou a dizer é que é um pouco estranho quando foi exatamente o meu antecessor que pediu essa auditoria à IGF. E pediu porquê? Pediu porque constatou que a DGEG não tinha toda a informação, nem conseguia arranjar toda a informação necessária para operacionalizar a portaria. E, portanto, neste momento o que é que está a acontecer? Está a IGF a apurar esse universo, e a minha única intervenção nesta matéria será esclarecer a partir de que ponto desse universo encontrado pela IGF, que remonta aos anos 80, começa nos anos 80 e vai até agora, perceber exatamente a partir de que data é que é correto considerarmos que houve duplo apoio e, como tal, operacionalizar a portaria no sentido de os centros eletroportadores que receberam esse duplo apoio terão a sua tarifa reduzida. O Sr. Secretário de Estado, eu vou ter que voltar atrás e vou ter que fazer mais uma pergunta sobre isto. É que se a ERSE não tinha esses conhecimentos, e foi o Sr. Secretário de Estado anterior que fez as perguntas e que pediu o relatório, e nós já tínhamos referido isso mais do que uma vez, porque é que a ERSE então foi a correr, querer cortar? Foi a cumprir uma obrigação dada pelo Secretário de Estado, de um regulador que devia ser independente, ou foi uma irresponsabilidade? É que das duas uma, ou foi irresponsável, ou então cumpriu uma ordem de um gabinete que não devia ter cumprido. Não, o que a ERSE fez foi o que faz sempre, que é cumprir a lei e os outros instrumentos de natureza legislativa que emanam ou do Parlamento ou do Governo. Sr. Secretário de Estado, o que importa é que isto se vá resolver, mas fica cada vez mais a sensação que o Governo se precipitou e que encontrou agora um conjunto de caminhos para tentar não justificar aquilo que pareceu errado. Vamos voltar aqui ao tema das tarifas garantidas. O Sr. Secretário de Estado, quando começou a sua audição, disse que este Governo era consistente e coerente e não fazia nada contraditório com o passado. Não rasgava contratos. Este tema anterior parece claramente um rasgado de contratos e é coerente. A verdade é que depois de tanto discurso estar no programa do Governo, que o Partido Socialista não ia voltar a ter tarifas subsidiadas,
A verdade é que o Sr. Secretário de Estado acaba de anunciar há pouco tempo que ia voltar a abrir esses concursos. O que é que tem a dizer sobre isso? Tenho a dizer que o Sr. Deputado incorre no erro de achar que uma tarifa fixa é um subsídio. E repito o que disse há pouco. Se o Sr. Deputado for a um banco e pedir um empréstimo à habitação com taxa fixa, não vai dizer aos seus amigos depois que teve um subsídio do banco. Vai dizer que optou por um produto de taxa fixa, que é um produto que tem um perfil de risco diferente de uma taxa variável, mas nem a taxa variável, nem a taxa fixa são um subsídio. Podem ser um subsídio, se obviamente, se conhecer alguém no banco que lhe faça um jeitinho. Nesse caso, podia ser um subsídio, mas presumindo que não era isso, tratava... Uma taxa fixa não é um subsídio e, portanto, o que consta do programa de governo é sem subsídios e com redução dos preços para o consumidor. E é nesse sentido que há continuidade na política do governo, porque é isso exatamente que estamos a fazer. As tarifas fixas, como disse, se forem emitidas administrativamente, correm o risco de ser um subsídio. Uma tarifa fixa, que é fixada através de um mecanismo concorrencial, um leilão, não só são aceitos pela Comissão Europeia como não sendo uma ajuda de Estado e não configurando qualquer subsídio, como são um mecanismo tão legítimo como um preço livremente formado em mercado. Aliás, é um preço livremente formado em mercado. É um mercado diferente, é um mercado ex ante e não um mercado ex post. Ex ante a quê? À realização do investimento. E é por essa razão que é importante realizar leilões com tarifa fixa. Porquê? Porque, como temos um investimento que é muito intenso em capital, um risco para o produtor traduz-se no aumento do custo de financiamento que se repercute para os consumidores e, portanto, os consumidores pagariam mais e não menos. Sr. Secretário de Estado, quanto à questão de ser uma subsidiação ou não, penso que a sua retórica pode ser muito bem intencionada, mas claramente há aqui uma inversão de papéis no Governo entre o que é subsidiação e não subsidiação. O Governo anterior fez um decreto de lei que permitia estimular a atribuição de licenças, foram várias licenças atribuídas e não precisavam de ser subsidiadas para a venda de desinteressados. E, portanto, há uma pergunta que eu lhe faço. Havia vários critérios. Capacidade económica, capacidade de execução do projeto e, sobretudo, também uma caução ao Estado, caso ao fim de 3 anos não concretizasse o projeto. Porquê é que correu mal? Foi só interesse especulativo, empresas que deram cauções, tinham capacidade económica e não se conseguiu andar para a frente com estes processos? Foi falta de fiscalização da DGEC? Foi falta de avaliação com a qualidade daquilo que eram as candidaturas? O que é que aconteceu de facto? Qual é a sua opinião? Da avaliação que temos feito, são vários fatores. Há problemas no licenciamento e no relacionamento entre entidades e, portanto, o processo de licenciamento é moroso. Nós estamos a trabalhar na simplificação e na melhoria desse processo, associado ao processo dos leilões. Eu estava a falar das que já foram licenciadas e que, portanto, estão por fazer. Aliás, já passaram os 3 anos. Sim, mas há o processo de licenciamento, mas depois também há o pedido de condições técnicas para ligação à rede, ou seja, há vários passos que nós, no âmbito da alteração legislativa que estamos a fazer para viabilizar juridicamente os leilões, estamos simultaneamente a intervir em todo esse processo. Quer, por exemplo, no licenciamento do PEDIRT, no licenciamento dos próprios centros eletroprodutor, nas condições de ligação à rede, que também é algo que às vezes pode atrasar a realização do investimento, mesmo para quem já tem licença. Portanto, o que eu estou a dizer é que nós estamos a intervir, a simplificar e a tentar optimizar todos estes passos burocráticos envolvidos nestas matérias, desde do PEDIRT e desde os planos de investimento dos operadores de rede, até ao licenciamento e depois até à passagem entre o licenciamento, ou melhor, entre a licença de produção e a licença de exploração à realização do investimento propriamente dito. Respondendo à sua pergunta, o que é que correu mal? O que correu mal é aquilo que eu lhe digo que disse no início. Não é tanto correr mal, é, a partir do momento, não se esqueça que este é o primeiro ano em que há um Plano Nacional de Energia e Clima, não havia antes. Nós temos hoje metas mais apertadas em 2019 do que tínhamos em 2016, em 2017 e em 2018. Temos metas mais apertadas e o país comprometeu-se a 31 de dezembro de 2018 com metas mais apertadas e mais ambiciosas. E, portanto, há aqui também uma mudança de contexto. E nós entendemos que, perante estas metas mais ambiciosas e, portanto, olhando para o que passava no terreno, em que alguns investimentos eram feitos, mas não com o ritmo que nós desejaríamos e, sobretudo, não com um ritmo que seja compatível com o cumprimento das metas do Plano Nacional de Energia e Clima, entendemos que era melhor introduzir leilões. Porquê? Porque não contrariaríamos em nada o que vinha sendo feito, que é uma lógica de redução de custos para os consumidores, até podíamos acelerar isso pelas razões que eu já transmiti e também porque uma das dificuldades de alguns promotores que tinham licença é que tinham dificuldade em obter financiamento. E porquê? Porque inexistia uma tarifa. Repare,
As dinâmicas... Mas ainda bem que fala disso, Sr. Secretário de Estado, parece, ainda bem que fala Sim, disso. deixe-me acabar, Uma Sr. das Deputado. condições... Sr. Deputado, deixe-me acabar e depois interrompe, está bem? Eu estava a responder. E, portanto, o que é que um privado, quando obtém uma licença de produção, faz se não tiver tarifa garantida? Faz uma de duas coisas, ou uma de três. Ou tem dinheiro, e há quem tenha. Há promotores que não precisam de financiamento porque têm o dinheiro para investir e, portanto, investem, nem sequer passam por este problema. Outros tentam encontrar PPAs, ou seja, negociam com comercializadores ou com empresas a venda, ou seja, uma tarifa fixa por 15 anos. E porquê? Porque é essa tarifa fixa que depois lhes permite ir obter financiamento bancário para realizar... Deixa-me acabar. Não foi nada disso que eu lhe perguntei. Não foi isso que eu Deixa-me acabar. Eu estou-lhe a responder. Deixa acabar, mas isto é uma comissão de inquérito, eu posso fazer perguntas diretamente, tendo em conta que não respondo mas quando eu estou a responder, tenho que me deixar terminar a resposta. Mas não me está a responder ao que eu lhe perguntei. Vamos ouvir a resposta e depois pomos as questões todas. Eu acho que estou a responder ao que me perguntou. Então fazemos uma coisa, eu termino a minha resposta e depois o Sr. Deputado diz em que medida é que a minha resposta não corresponde à sua pergunta. Se calhar assim dá. Não, eu gostava era que respondesse. Eu acho que estou a responder, Sr. Deputado. E, portanto, terminando o que eu estava a dizer, há investidores que não conseguem PPAs. Nós temos também um mercado mais pequeno que outros países e, portanto, mesmo algumas negociações que até podem conseguir um PPA, esse PPA, dada a natureza do comercializador, não é uma garantia suficiente para esse investidor obter financiamento para realizar o plano. E, portanto, o que nós criamos são dois modelos. 2 leilões em simultâneo. Um leilão com tarifa fixa, porque quem não consegue PPAs e não está a conseguir financiamento para construir, pode optar por participar no leilão. Quem consegue PPAs ou não tem dificuldade de financiamento, pode optar por um mecanismo de venda em mercado. Portanto, o que nós queremos, o que nós percebemos é que há perfis diferentes de investidores e os leilões, nas suas duas formulações, respondem às necessidades de ambos. E são, na nossa opinião, o melhor instrumento para realizar investimento rápido, para o cumprimento das metas com que o país se comprometeu e para assegurar uma redução significativa de custos. Sr. Presidente, eu pedia que não me contasse este tempo sobre a condição dos trabalhos. Eu faço perguntas concretas, que têm respostas concretas, e quando não me respondem àquilo que eu pergunto, eu gostava de poder retorquir e referir a pergunta. E, portanto, o Sr. Secretário de Estado está a falar do futuro, está a falar dos leilões. Eu nunca falei dos leilões, eu não estou-lhe a falar de leilões, portanto, gostava que respondesse àquilo que são as minhas perguntas. Se eu vou ter que perder tempo a repetir as perguntas, o tempo que tenho para fazer a audição não é o mesmo. E isto não é uma comissão normal, isto é uma comissão de inquérito. O Sr. Secretário de Estado responde o que quiser e eu faço as perguntas que devo fazer. Mas tenho que responder àquilo que eu lhe pergunto, na medida de que é uma comissão de inquérito e tem poderes próprios, que o Sr. Secretário tão bem sabe como qualquer um de nós. Fez a sua nota, Sr. Deputado, está em consideração. O Sr. Secretário de Estado vai fazer um esforço de fazer respostas mais concisas e, se calhar, mais concretas também, mas penso que está em condições de prosseguir a sua audição e de precisar as questões que estão por responder. É muito simples. Se as licenças foram atribuídas com base em vários critérios, um deles era a viabilidade e a capacidade económica, e se nos está a dizer que não houve capacidade financeira para o investimento ou não houve financiamento bancário, até o Sr. Deputado do PS já disse isso 2 vezes, eu pergunto, então o que é que correu mal? Foi a licença que foi mal atribuída? Sr. Deputado, como eu disse há pouco, nós entendemos que o processo de atribuição de licenças que não foi criado por este Governo e que já vem de trás e que foi usado no seu Governo, não é adequado para a atribuição de licenças pelas razões que eu já expliquei na resposta que dei ao Sr. Deputado Bruno Dias. E, portanto, se quer saber o que correu mal, o que correu mal é um processo administrativo que é totalmente inadequado, pelas razões que eu não me importo repetir, porque sobrecarrega e impõe custos excessivos aos promotores, porque sobrecarrega e implica consumo de recursos desnecessários por parte da DGEG, porque sobrecarrega e implica gasto de recursos excessivo por parte da APA. Esse processo, que não foi criado por este Governo e que já vinha de trás, revelou-se inadequado, não só por estas razões, mas porque também não permite uma boa articulação entre planeamento de rede, política energética do Governo e atribuição de licenças. O que é que nós tínhamos? Nós tínhamos uns promotores a pedir licenças, tínhamos a REN e a EDP a elaborarem os seus planos de investimento e tínhamos o Governo com
planos de energias renováveis, este governo, o anterior e os anteriores. E, portanto, não havia aqui uma articulação entre... Portanto, o primeiro que correu mal é esta desarticulação entre os três processos. E em que é que isto resultou? Resultou que nós, nos próximos anos, temos os planos de rede definidos e nós, neste momento, temos uma procura por licenças, ou seja, temos pedidos em licenciamento próximo dos 6 mil milhões, dos 6 mil megawatts, que não terão capacidade de rede tão próxima. Portanto, a primeira, o que é que correu mal? Isto correu mal. E é necessário repensar isto. E de que forma é que nós repensamos isto? Criando uma articulação entre estes três pilares. Ou seja, o Governo define o Plano Nacional de Energia e Clima, que estabelece metas para 2030. A seguir, com base nesse plano, a REN e a EDP elaboram o PDIRT e, portanto, definem os seus planos de investimento como instrumentos para o cumprimento daquelas metas. E, em terceiro lugar, aí sim, vamos licenciar essa capacidade e não capacidade de investimento, essa em concreto. Isto permite um planeamento melhor da parte do Governo e de todas as entidades, de como é que se atribui licenças. Porquê? Porque os três processos estão articulados. Estavam desarticulados e agora não estão. Continuando a resposta à sua pergunta, o que é que correu mal? Isto correu mal, e estamos a mudar isto. O que é que também correu mal? O que correu mal foi que a capacidade económica ou financeira não significa que eu hoje tenho o dinheiro para construir hoje o parque. Porque não pode, quando alguém vai pedir uma licença, a DGEG não pode dizer mostre-me aí o empréstimo que já conseguiu. E o que eu vai dizer é, desculpe, mas eu ainda não tenho o projeto aprovado, como é que eu já posso ter um licenciamento de um projeto? Eu estou-lhe a responder o que tudo isto está mal, Sr. Deputado. O que eu lhe estou a tentar explicar é que tudo isto estava mal. Era um mau processo administrativo para a atribuição de licenças, era um mau processo para a articulação destes três pilares que têm de estar articulados, era um mau processo porque, mesmo cumprindo todo o procedimento administrativo e mesmo a DGEG tendo atribuído licenças corretamente, não havia garantia de que esses processos eram financiáveis. Isto não é um problema só em Portugal, é um problema em vários países. A venda em mercado sem tarifa garantida, seja ela 10 euros, 20 ou 50 ao megawatt, é um problema porque torna os projetos não financiáveis. Pergunta-me, torna todos os projetos não financiáveis? Não, pode haver algum que é financiado. Agora, cria dificuldades de financiamento, cria um entrave ao financiamento. E como nós temos metas muito apertadas, nós não podemos estar ao sabor de um conjunto de entraves que põem em causa as metas que nós próprios definimos. Então, entendemos que esta revisão geral do método de atribuição de licenças com concurso a leilão e com inversão, primeiro atribui-se a ligação à rede. Porque o que acontecia hoje, Sr. Deputado? Que o Sr. Deputado queria construir um parque, ligava para a REN e perguntava: há aí capacidade? E a REN dizia: há. E a seguir, ia lá eu e perguntava ao mesmo: há aí capacidade? E ele dizia: há. E a cada um de nós nesta sala, e a REN dizia a todos: há capacidade. E todos nós metíamos processos na DGEG. E no final, quando fôssemos tentar atribuir licenças a todos nós, o que é que concluíamos? É que afinal não há capacidade. E portanto nós invertemos. Primeiro atribui-se capacidade. Só se inicia um processo de licenciamento depois dessa pessoa ter preenchido os requisitos de participação no leilão. E o leilão o que é que lhe atribui? Um ponto de ligação à rede. E a seguir o que é que fazemos? A seguir vamos corrigir tudo o que está mal agora. Vamos dizer... Vamos impor prazos apertados com penalizações. Tem 2 meses para arranjar um terreno. Se ao fim de 2 meses não tem um contrato de promessa compra e venda ou a titularidade do terreno, perde a licença. Os prazos ainda não estão definidos, mas estes serão os mecanismos de penalização que existirão. Tem de pedir um parecer à Câmara Municipal. Se no prazo de 3 meses não tiver pedido, perde a licença. Tem de pedir um parecer à CCDR. Ou seja, há um conjunto de requisitos que alguém que ganha o leilão tem de cumprir para obter a licença. E o que nós queremos garantir é uma coisa que hoje não está garantido. Hoje, licenças atribuídas, eu durante 2 anos não posso fazer nada. Não posso fazer nada. Mesmo que constate que quem obteve uma licença não vai construir, que é uma pessoa pouco séria, ou até que é séria, mas não vai construir. Eu tenho que ficar de braços cruzados à espera que a licença expire. Porquê? O Secretário de Estado, o Estado, não podemos fazer nada. Temos que esperar que a licença caduque. E qual é o problema que isto cria? Nós podemos ter uma parte significativa de rede cativa para projetos que não serão realizados. O que é que o mecanismo de leilão, com as restrições que eu agora aqui, com as penalizações que eu aqui referi, garante? Garante que isto não volta a acontecer. Nós vamos, por exemplo, também impedir que as licenças sejam transacionáveis. As licenças hoje são transacionáveis, o que não faz sentido, porque a licença não é um valor mobiliário, a licença é um título de exploração. E é para isso que deve ser usado. Não foi este governo que transformou as licenças num valor mobiliário. Elas eram assim já há muitos anos. E nós vamos acabar com isso. Quem ganhar o leilão tem direito à ligação à rede, mas não tem direito
a transacionar essa ligação à rede. Sr. Pode Estado de transacionar no final, mas tem que primeiro construir o centro eletroprodutor e só depois é que pode transacionar. Sr. Estado de Estado, agora respondeu às minhas perguntas e eu fico contente que valeu a pena insistir. A questão que eu coloco, que parece estranha, é, repare, o seu antecessor atribuiu 20 ou 30 licenças com base no decreto de lei que estava a falar que tanto criticou. Portanto, não foi o governo anterior, foi o seu antecessor, do mesmo governo, que atribuiu várias. Mas a pergunta que eu tenho que fazer é, então andámos 3 anos à espera de mudar isto? Quer dizer que o Sr. Secretário de Estado vem alterar as regras quando tivemos 3 anos a perder tempo. É isso? Senhor deputado, estas regras vêm de trás e o que eu posso dizer é que, tendo em conta o volume de licenças atribuídas, foi este o momento em que se pôde avaliar da inadequação deste processo e não antes. Então tenho só mais uma pergunta, Sr. Secretário de Estado. Fica a sensação que aquilo que vai fazer, ou que quer fazer, é viabilizar licenças que a DGEC, o Ministério, nunca deveria ter atribuído porque as empresas não cumpriam os critérios que eram exigidos. E, portanto, teoricamente podem ter sido atribuídas licenças a empresas sem capacidade financeira para o fazer. Mas tendo em conta que já passaram 3 anos sobre muitas dessas licenças, eu vou terminar, Sr. Presidente, eu pergunto-lhe como é que se justifica que, entretanto, tendo em conta que se chegou ao fim do prazo dessas licenças para serem construídos. O Estado tem uma caução. Porquê é que mais cedo não se resgatou as licenças? Porquê é que não se pediu a indemnização dessas empresas? Porquê é que o Estado não atuou mais cedo? E eu fico com a sensação, e encontro aqui uma justificação para algo que foi muito criticado, nós ficamos com a sensação, quando demitiu o diretor-geral, o diretor da DGEC, que foi, no fundo, uma responsabilização por um conjunto de procedimentos mal atribuídos ou mal feitos que criaram este imbróglio todo. Porque, afinal, as empresas tinham capacidade financeira, capacidade de projeto, foram avaliadas como capazes para tal e, ao fim de não sei quantos anos, não conseguiram construir praticamente nada daquilo que foi licenciado. E, portanto, eu pergunto se é isto ou então é muito estranho como é que há uma inversão política no governo tão grande desde há 3 ou 4 meses para agora. Sr. Deputado, não é a DGEC que é responsável pelo processo administrativo de produção, de atribuição de licenças. Foram os governos e os parlamentos que aprovaram essas normas. Neste caso, o Governo, porque consta de um decreto-lei. Portanto, quando diz que a DGEC atribuiu mal ou não, o que eu estou a dizer é que o processo de atribuição de licenças, que a DGEC, pelo qual a DGEC não é responsável, a DGEC executa, a DGEC não formula e não definiu. O que eu estou a dizer é que constatamos, avaliando o que se passava no terreno e olhando para o processo de atribuição de licenças, que o processo de atribuição de licenças era errado. Portanto, não é a DGEC que atribuiu licenças, é a DGEC que fez o seu trabalho com o enquadramento legal existente. O que eu estou a dizer é que nós estamos a avaliar esse enquadramento legal e a dizer que ele nos parece manifestamente desadequado. E não só dizemos que ele nos parece manifestamente desadequado, mas também propomos uma alternativa. E é isso que estamos a fazer e foi isso que eu tentei explicar.